Deveria entender o seguinte: muitas vezes você junta um grupo de amigos e sai para comer, né? Ou então você está feliz e come, está triste e come. A comida está envolvida em praticamente tudo, Uhum. mas mais importante do que isso é você saber que o hormônio da felicidade, que recebe o nome de serotonina, é produzido no intestino. Uau! 90% dele é produzido no intestino. E 10%, 5 a 10% é no cérebro. Porque o funcionamento do seu intestino depende do que você coloca para dentro, Aham, né? Então, o que verdade. você come é o que vai determinar o padrão de funcionamento do intestino e isso vai determinar se você produz ou não a serotonina a nível correto, adequado. E nós vamos ver que tem muita gente que está produzindo pouco. Doutor Ricardo, quando a gente se propõe a falar sobre saúde, alimentação, eu sei que já tem gente ali do outro lado que fica um pouquinho assim reticente e acha meio antipática a conversa muitas vezes, porque nós vamos muitas vezes ali no caminho dos alimentos integrais, das castanhas, de alguns alimentos que até muitas vezes não é de fácil acesso. Como que num programa de televisão a gente consegue falar de saúde, alimento, respeitando a regionalidade, respeitando as condições, as características econômicas, inclusive? Nós estamos falando de alguma coisa que segmenta, que separa, é um alimento para rico. Fala um pouquinho a respeito disso, para a gente quebrar barreiras e você entender que estar no prato, aquilo que você tem, com a consciência de que você pode ter, desenvolver e aprender de que aquilo que você come tem um significado, mesmo que seja o alimento que você tem aí perto de você e não outro de outra região, de outros lugares, em outros custos. Eu quero que você tenha esse entendimento. Fala um pouquinho a respeito. A alimentação é uma coisa muito simples da lei. O problema é que as pessoas complicam demais, Uhum. né? A gente pensa assim, arroz e feijão sempre foi o prato típico do Claro. brasileiro. Infelizmente, ele não tem sido quase utilizado hoje. E o arroz integral é uma boa fonte, né, da matéria-prima que o corpo usa para produzir a serotonina. Então, quando você consome o arroz na versão integral, porque o polido já perdeu um monte de outras coisas Uhum. importantes, fora a fibra que interfere no funcionamento. Então, assim, arroz e feijão é a base da alimentação. Agora, eu preciso buscar também outros substitutos para o arroz e feijão. O arroz é um cereal, então eu posso estar comendo um milho, um centeio, aveia, tudo isso entraria como substituto do arroz e combinado com uma outra leguminosa. Se não, o feijão pode ser um grão de bico, uma lentilha, uma ervilha. Combinado o cereal e a leguminosa, você está atendendo basicamente a proteína que você precisa, o carboidrato que você precisa. Então você fecha praticamente tudo que você precisa na combinação de arroz e feijão. Comendo depois frutas e verduras, a gente complementa com as vitaminas, minerais e fibras que ainda faltam. Então, em todo lugar é possível encontrar bons alimentos que atendam à nossa necessidade. De forma fácil, né, e muitas vezes barata também. Né, Uhum. aquelas pessoas que acabam morando fora dos grandes centros, eles acabam encontrando um arroz que é comprado ali na máquina que beneficia o arroz. Então o preço acaba saindo barato e você compra um produto de muitas vezes melhor qualidade do que quem está num grande centro.